Olá, meu nome é André Marques, sou fisioterapeuta formado pela Faculdade Anhanguera de Indaiatuba, especialista em osteopatia, formado pelo CBO, que é o Colégio Brasileiro de Osteopatia, em Sorocaba, São Paulo. Hoje a gente vai falar de cervicalgia, também conhecido como a dor no pescoço. A dor principalmente nos movimentos, então movimentos de rotação, movimento de abaixar e levantar a cabeça, que causam desconforto, né? Essa dor na região do pescoço. A função do osteopata para tratar dessa dor no pescoço é justamente encontrar o que está causando essa dor ou desconforto, né? E pode ser que essa dor se desencadeie por questões não só musculares, não só por algo que está no pescoço. Pode ser causado também por vísceras, ou seja, alguns órgãos na cavidade torácica, né, dentro do próximo ao pulmão, ao coração e também ao intestino. E também pode ser causado pelos músculos da mastigação, que estão muito próximos ao pescoço e podem ser que eles irradiem dor para a cervical, né, para a região do pescoço. Fatores emocionais, principalmente sobre estresse, para quem trabalha em escritório, para quem trabalha sobre uma demanda de pressão muito grande, que exige muito da pessoa, acabam se retraindo mais, né, contraindo a musculatura das costas e dos ombros, fazendo um aumento da pressão sobre a cervical, né, sobre o pescoço. E isso sim também pode ser a causa da dor nessa região. Então, o trabalho do osteopata é descobrir qual é o fator que está predominante, né, ou seja, o fator que está principalmente desencadeando, fazendo com que ocorra essa dor no pescoço, seja ele o estresse, seja ele visceral ou de alguns órgãos, ou seja da TM, né, que é a questão dos músculos da boca, da mastigação. Como um osteopata pode resolver a sua dor no pescoço? Primeiramente, pela avaliação. É uma avaliação que busca um diagnóstico diferencial, não convencional do que você pode encontrar num clínico geral ou nos hospitais, né? Então, o que nós buscamos? Tratar o ser humano, o corpo como um todo, como um único ser, ou seja, avaliar o indivíduo da cabeça aos pés, tentando entender o que pode estar causando a queixa principal, seja ela uma dor no pescoço, uma dor cervical, ou seja ela outros problemas na coluna, nas articulações, seja problemas viscerais, emocionais, até dores de cabeça, que é a cefaleia, enxaquecas e que podem ser também causadas por tensões na região do pescoço. Voltando às funções do osteopata, né? Então, assim, no diagnóstico diferencial, é importante o osteopata avaliar os níveis de sensibilidade, ou seja, a percepção sobre o que o paciente está sentindo. E a gente usa isso pela coluna. Então, se tem algum ponto sensibilizado, se tem um ponto que está mais dolorido, que está mais percebido pelo paciente na região, principalmente a gente está falando de cervical, né, na região do pescoço, a gente vai tentar identificar qual é o fator primário que está causando e assim com técnicas manuais, somente usando as mãos, a gente vai tratar e basear o nosso tratamento para o problema principal, que é a dor cervical. Chegam e falam assim: doutor, olha, já faz 2 ou 3 semanas que eu estou tomando remédio anti-inflamatório, relaxante muscular, já passei 2 vezes até 3 vezes com ortopedista especialista em cervical, mas eu só tomei remédio, só me passaram remédio e prescreveram uma fisioterapia. Então, quando chega um paciente para mim, é sempre quase uma última esperança que essa pessoa tem para tratar a cervical se ela já nunca conheceu a osteopatia, né? Então, isso que elas falam é nessa primeira
primeira abordagem. E aí falam sobre a dor, né? Dói quando eu faço uma rotação, dói quando eu abaixo a cabeça. Ou simplesmente, ontem eu acordei com uma dor cervical esporádica, não consegui levantar da cama porque estava com muita dor, né? Do nada. Então peço calma, sempre passar essa questão de tranquilidade para o paciente, porque é importante. O paciente já está, às vezes, com uma dor insuportável, já está estressado por conta dessa dor, né? Então, sempre passar esse semblante de tranquilidade e começar uma avaliação como um todo, avaliar todos os aspectos que podem ajudar esse paciente, né, a traçar o diagnóstico mais próximo do correto. Né? Se é mesmo uma cervical, uma dor no pescoço de origem visceral, se é da articulação da boca, se ela é uma questão por estresse mesmo, muscular, se ela teve um trauma. Eu sempre pergunto como que foi, qual foi o momento que você sentiu a dor, o que piora a sua dor. Então eu sempre busco ter essa conversa para coletar dados, fazer uma anamnese, né, que é a coleta de dados e informações que vão já me mostrar um possível desfecho do caso clínico. Então, quando o paciente entra, minha cabeça está em branco ainda. É um caderno, uma folha em branco. O paciente entra, quantos anos você tem, toma algum remédio, excluo possibilidades que podem ser red flag, né, uma bandeira vermelha, ou, por exemplo, câncer, osteoporose, que são já algumas contraindicações clínicas para fazer a osteopatia. Então eu tento já excluir algumas hipóteses diagnósticas, né? Então eu tento excluir isso e perguntar como é o dia a dia, o que a pessoa costuma fazer, como começou a dor, se essa dor melhora em alguma posição, se essa dor piora em alguma posição, se tem algo que ela faz que provoque a dor. E aí eu já vou começando a direcionar melhor a questão da disfunção primária, né? A questão da real influência da queixa do paciente. As pessoas que mais procuram a osteopatia para o tratamento de dor cervical estão relacionadas numa faixa etária de 28 a 55 anos, homens e mulheres. O que elas têm em comum é o estilo de vida, o trabalho. É uma maioria, né, não querendo ser tendencioso, mas é uma maioria de pessoas que têm um trabalho em escritório, né, que ficam ali numa jornada de 8, 10 horas sentado, se privando às vezes de levantar, de ir ao banheiro, de se movimentar por conta da pressão e do estresse do trabalho. Essa postura, uma longa jornada de trabalho, acaba diminuindo a circulação do corpo. E aí acaba aumentando a tensão muscular, aumentando o estresse ali do corpo. Geralmente essas pessoas estão numa fase de transição. Seria tipo numa fase que tem que estar trabalhando muito, estão lutando muito ali por alguma coisa e não podem parar, entendeu? Não pode dar o luxo de se cuidar, de ter um tempo, de ter um hobby, né? É só trabalho, casa, trabalho, casa. Geralmente é quando o corpo já está pedindo ajuda, né? Então essa é a fase, eu diria que é a fase em que as pessoas que procuram osteopatia se encontram. Eu sempre gosto de propor um tratamento, eu gosto de entregar para o paciente uma sensação de bem-estar, além de tudo. É um lugar onde ele pode e ele deve reclamar mesmo de todos os problemas. Então isso acaba trazendo para ele um alívio, uma sensação do corpo mais leve. E isso já na primeira sessão, onde ele falou do problema para uma pessoa que realmente pode ajudar a resolver. E aí então traçar um planejamento para ele resolver principalmente a questão da dor, do desconforto que ele está sentindo. Então vamos dizer que eu gosto de propor para o meu paciente um lugar ou algo que vai trazer um bem-estar para ele. Sempre pergunto para o meu paciente assim, tá saindo melhor do que chegou? Você está saindo daqui mais leve? 30% mais leve. Já é o mínimo que eu gosto de propor. Tá saindo daqui 30% melhor do que chegou? Ah, beleza, tá? Porque se a pessoa tá 30% mais leve, já é assim, muito dependendo da fase da vida dessa pessoa. O primeiro
nossa, eu nunca imaginei que isso poderia ter relação com a minha dor. Então eu nunca imaginei que mexer na minha barriga poderia aliviar minha dor, minha tensão cervical. Ou nunca imaginei que mexer dentro da minha boca, num músculo dentro da minha boca, poderia resolver o meu problema na TM. Então assim, é sempre uma resposta, não esperava um resultado tão satisfatório com simples técnicas manuais. Ainda mais num mundo onde a gente está com que faz ressonância, faz tomografia, faz 1 milhão de exames e ninguém está resolvendo nada. Então assim, isso é legal da osteopatia. Então assim, você está com problema na cervical, então tem que mexer na cervical, tem que olhar, avaliar a cervical. Então, e ninguém está fazendo isso.